Olá, meu nome é Rafaela e farei a apresentação do trabalho que tem por título O papel dos ritos e rituais na sustentação dos princípios da autogestão, o estudo de uma comunidade alternativa. Bom, eu introduzo esse Olá, Bárbara, boa tarde. Olá, boa tarde. Tudo bem? Tudo. Então tá bom. Esperar o pessoal chegar, né? Isso. Entrar em contato com Mas os outros organizadores para saber se eles estão entrando também. Mas eu volto.
Olá, Rafaela, boa tarde, tudo bem? Olá, boa tarde. Vou guardar mais uns minutinhos, a gente já inicia. Tudo bem?
Olá, Ana, boa tarde. Seja bem-vinda. Boa tarde. Olá, Luísa. Boa tarde, tudo bem? Teste. Alguém me escuta? Não? Me escuta? Ah, é que aqui tava dando um sinal que não tava funcionando. Agora sim. Obrigada. Regiane, desculpa, eu acho que eu não consigo ouvir, porque me foi sinalizado que Ah, agora tá me ouvindo? não. Acho que eu vou tentar entrar de novo e sair. As demais estão me ouvindo? Ah, tá. Vou Perfeito. tentar entrar de novo e sair, um momentinho. O difícil da modelo híbrido ou virtual é conciliar as tecnologias, né? O temperamento das tecnologias. Para vocês saberem, nós estamos só aguardando um minutinho para o Lucas entrar, o nosso moderador, e aí a gente já inicia.
Olá, Darcy, Matheus. Para o pessoal que chegou agora, nós estamos só aguardando o Lucas conectar. Ele já mandou uma mensagem, ele é o moderador, né, da nossa sala. Em 3 minutinhos ele já vai estar aqui com a gente. Boa tarde. Olá, Lucas, boa tarde. Boa Desculpa tarde. o atraso, tive um probleminha técnico aqui para conseguir conectar, mas agora eu acho que estamos bem. Perfeito. Enquanto nós aguardávamos aqui, Lucas, eu coloquei já no chat todos os artigos para o pessoal ter acesso também. Então,
Fique à vontade para dar as boas-vindas e a gente já inicia. Beleza. Então, a gente está na nossa terceira sessão, sem contar a Sapiens, né, de organizações não convencionais. Hoje nós teremos agora da arte, são 4 trabalhos, né, e o professor Guilherme, ele não pôde participar dessa sessão, ele pediu desculpas, mas ele está acompanhando a gente sempre, mas ele leu os artigos, ele discutiu com a gente, né, e, bom, não sei, nós temos todos os congressistas já na sala? Sim, acredito que sim. Sim, temos pelo menos um representante aqui de cada artigo. Perfeito. Eu acho que a gente podemos começar? Excelente, vamos lá. A dinâmica é a mesma, pessoal, então vou compartilhar o vídeo aqui. Nós temos a exposição do vídeo, depois vou cronometrar 8 minutos para a gente ter a oportunidade de debater sobre o tema. Vou compartilhar aqui com vocês. Olá, meu nome é Rafaela e farei a apresentação do trabalho que tem por título O papel dos ritos e rituais na sustentação dos princípios da autogestão, o estudo de uma comunidade alternativa. Bom, eu introduzo esse trabalho trazendo a importância dos ritos e rituais que vão além de ser simplesmente eventos simbólicos. Representam uma união de várias outras manifestações culturais no seu ato, como, por exemplo, a linguagem, os gestos, comportamentos, artefatos e símbolos. Portanto, os rituais, eles acabam acolhendo mais de uma manifestação cultural, o que permite o conhecimento rico sobre uma organização e é capaz, assim, de refletir os valores, as crenças, os costumes dessa organização. O presente trabalho ele tem por objetivo compreender o papel dos ritos e rituais de uma comunidade alternativa situada no norte do Paraná na sustentação dos princípios de autogestão. Para tanto, então, o nosso estudo ele contemplou 2 objetivos específicos. O primeiro, identificar princípios de autogestão que são manifestos na rotina dessa organização e depois identificar as atividades que compõem os principais ritos e rituais da comunidade. Bom, o referencial teórico ele está dividido em 2 blocos, né? Então, 2 tópicos. O primeiro fala sobre os ritos e rituais, trazendo conceitos e características dos ritos e rituais. A parte mais importante desse referencial, ele traz os tipos de rituais, suas manifestações e consequências sociais, tanto manifestas quanto latentes. Então, a partir da perspectiva de Tracy Bayer, nós temos 6 tipos de ritos, né? Os ritos de passagens, degradação, reconhecimento, renovação e redução de conflitos e integração. Então, cada um desses ritos, eles possuem manifestações, consequências sociais manifestas e latentes. O segundo tópico do nosso referencial teórico, ele aborda a autogestão. De acordo com Singer, né, as organizações que adotam a autogestão, ela tem algumas características como os meios usados para exercer atividade econômica são de natureza coletiva, a gestão ela é democrática e igualitária, a divisão dos ganhos quanto das perdas financeiras ela acontece de maneira igualitária e há uma recusa ao assalariamento. Com relação ao método, trata-se de uma pesquisa qualitativa, um estudo interpretativo básico, com objetivo descritivo. A nossa unidade de análise corresponde à comunidade de 12 tribos situada em Londrina, Paraná. A construção de dados se deu por meio de entrevistas, documentos e a metodologia de análise adotada foi a análise template. Bom, os resultados eles foram discutidos a partir dos objetivos específicos. Então, o primeiro tópico da análise de dados, nós temos a identificação dos princípios de autogestão. Dentro dos princípios de autogestão, nós identificamos basicamente 4 desses princípios. O primeiro, quanto à divisão do trabalho, ou seja, o trabalho ele é dividido e organizado por meio de conselhos. Quanto à hierarquia, que na verdade não há hierarquia,
na linguagem dos entrevistados, não existe líderes fortes. E quanto às tomadas de decisão, o que existe é o amém, o rito do amém, em que cada amém significa um voto que simboliza a aprovação para qualquer decisão a ser tomada dentro da comunidade. E a ausência do amém significa, então, a reprovação do que está sendo avaliado. Quanto à remuneração, nós identificamos a bolsa comum e o voluntariado. Os ritos e rituais, né, constituem, então, o segundo ponto de discussão nos resultados. Então, nós fomos tentando identificar quais são os ritos e rituais dentro dessa comunidade. Bom, dentro dos ritos de passagem, nós encontramos o batismo e o bar mitzvah, que são ritos que representam a passagem das pessoas de um estágio para o outro. Né? Nós, dentro dos ritos de degradação, nós não identificamos nenhum. Os ritos de reconhecimento, nós não identificamos nenhum rito de reconhecimento formalmente praticado. A gente percebe que os ritos eles podem ser formais ou informais. Então, considerando isso, nós acreditamos, né, que o rito de apreciação ele é adotado no lugar de um rito de elevação. Então, a comunidade ela preza valores, né, de não exaltação de pessoas e que coloca essas pessoas em grau de superioridade aos demais. Por isso, na linguagem deles não existe um rito de elevação, mas sim um rito de apreciação que acontece de maneira rotineira na vida dessas pessoas. O rito de renovação ele acontece por meio das reuniões de conselho. O rito de redução de conflitos acontece por meio do rito de Mateus 18:15. E é interessante que esse rito ele expressa valores de vínculo social comum envolvendo todos, né? Isso e ainda suprimindo a hierarquia. Então é um rito que, além de ajudar na redução de conflitos, ele reforça ainda outros valores da autogestão. E nós temos os ritos de integração, que são, na verdade, 4, o Mirra, o Sabá, o Pessá e o Sukkot, que são ritos, né, de origem cristão-religiosa e que tem o propósito, então, de preservar e manter a unidade e o vínculo entre as pessoas da organização. Para concluir, então, o nosso trabalho, ele foi identificado nele, né, alguns aspectos da autogestão relacionados à divisão do trabalho, que acontece por meio do conselho, uma ausência de hierarquia, ou seja, uma ausência de líderes fortes, mas vale ressaltar aqui com relação às relações de poder. Embora os entrevistados eles sejam unânimes ao dizer que não há hierarquia, nós percebemos uma relação de subordinação no âmbito social do relacionamento homem e mulher. Tá? Além disso, o âmbito econômico da comunidade, nesse âmbito nós encontramos também alguns aspectos da autogestão manifestos por meio da Bolsa Comum e do voluntariado. Com relação ao nosso último objetivo específico, nós podemos dizer que foi identificado 5 dos 6 ritos apresentados, todos eles fortalecem, né, e convergem com os valores da autogestão. O rito de integração foi o mais recorrente e nós percebemos a ausência do rito de degradação e podemos entender que também a ausência dos ritos, eles são responsáveis por fortalecer e confirmar os valores de uma determinada organização. Então é isso, agradeço a atenção de todos, muito obrigada. Beleza. Como eu tive um problema técnico, eu estou no celular, eu não consigo ver quem está aí. É a Rafaela que apresentou, é isso? Sim, o vídeo foi Rafaela gravado está aqui. Tá aí, Rafaela. Beleza. Muito legal o teu trabalho, Rafaela. Eu tenho algumas questões, enfim, eu não sei em que pé tá, né? Seria legal se tu puder falar, assim, se tu tá trabalhando isso como tese, ou tá trabalhando isso como, sei lá, só um artigo isoladamente, ou, né?
Queria entender isso daí até para saber qual é que é teu interesse de seguir adiante nesse objeto. Enfim, primeiro isso, depois. Esse trabalho, ele é resultado da disciplina, né, de um trabalho que eu desenvolvi na disciplina da professora Darcy, que está aqui comigo, foi a minha parceira no desenvolvimento desse trabalho. Então, foi uma pesquisa que a gente fez como resultado da disciplina de cultura organizacional. Legal. Sim, isso era... Agora, bom, vamos lá. Tu fala, por exemplo, da questão do poder, né? Me parece que isso podia ser um pouquinho melhor explorado. Mas eu acho que uma chave para melhorar isso seria fazer uma distinção entre poder e dominação. Porque poder, é claro que tem qualquer tipo de organização, qualquer inter-relação humana vai envolver poder, né? A questão é em que momento que esse poder ele se cristaliza, em que momento que esse poder ele se torna alguma coisa estanque, em que tem sempre uma pessoa que vai se estabelecer sobre a outra, né? Tu fala ali sobre a questão de gênero. Tu notou isso em algum outro tipo de... Enfim, o que tu notou, assim, para além do poder comum, né? Mas pensando como dominação, pensando como poder cristalizado, o que tu percebeu, assim, na organização? Então, eles foram questionados a respeito, né, da existência ou não de hierarquias, né? No âmbito de trabalho, na dimensão de trabalho, né, eles alegam, são unânimes a dizer que não existe essa hierarquia. Mas durante a entrevista, né, entre os entrevistados havia uma mulher e nessa entrevista ela fala, né, que as mulheres elas têm um papel de redenção, de subordinação, de submissão ao homem. Então aí a gente percebe que e existe até um artefato que as mulheres utilizam na cabeça que representa essa redenção, essa submissão, né, da mulher em relação ao homem na dimensão social, né? Na dimensão, vamos dizer assim, na dimensão de trabalho, eles alegam que não existe, a mulher ela tem o seu poder ali, ela tem ali o seu voto, ela tem o seu amém, ela faz parte da administração, ela faz parte, ela coloca ali as suas ideias, ela ajuda na administração. Mas no âmbito social da comunidade, nas relações sociais ali, a gente fica bem evidente, né, essa relação de subordinação. E essa relação de subordinação, ela se dá com todo e qualquer homem ou com o homem próximo, seja o marido, seja o pai, provavelmente seja natural, né? Mas é com todo e qualquer homem ou se nota isso com familiar? A origem assim dessa subordinação, eu não posso, eu não consigo trazer com muita propriedade, responder com muita propriedade, porque eu não presenciei, eu não fiz a observação, porque foi no momento de pandemia. Então, a minha única fonte de dados ali foi a entrevista, né, e os documentos, né? Então, assim, a minha coleta de dados até ela foi, assim, reduzida, limitada, porque a comunidade ela não estava recebendo ninguém de fora naquele momento. Então, assim, pensando que essa subordinação, ela tem uma origem cristã, religiosa, né, de que a mulher, ela deve ser submissa ao marido, acredito, né, que esteja relacionado na relação de homem e mulher, eu acredito que seja muito mais dentro dessa relação de casamento, né, pensando que dentro de uma relação, dentro de uma dimensão de trabalho, ela é ouvida, ela tem a sua posição, ela tem o seu voto. Então, assim, eu não posso te dizer, confirmar com certeza, porque me faltam evidências, talvez, mais de observação, de contestação, assim, de estar lá, né, de presenciar. Sim. Tá. Tem uma outra questão que eu queria te perguntar, eu não vi isso aparecer como uma questão e me parece ser central na autogestão, né? A ideia de autogestão, ela, por exemplo, em estudos organizacionais, ela é trazida lá pelo Prestes Motta, na década de 80 no Brasil e tal, e ele pega isso do Proudhon para dizer que, para falar que a base da autogestão, quer dizer, ele fala muitas coisas, mas uma das questões é que fala que a base da autogestão é o regime de possessão no lugar do regime de propriedade.
o que implica na existência do comum, ou dos commons, né, se quiser chamar. Como é que se dá o regime de propriedade nessa comunidade? Você fala assim, eu vou responder, eu não sei se eu estarei respondendo o que você de fato está perguntando, mas assim, eles não, eu acho que a questão ali, eles não têm nada individual, é tudo coletivo. Por exemplo, eles trabalham e todo o dinheiro que é conseguido por todos os empreendimentos da comunidade, ele vai para uma bolsa comum, né? Se eu preciso de um casaco, eu vou lá para a pessoa que é responsável pelo que eles chamam de bens, né, pessoais, e falo assim, eu preciso de um casaco. Aí essa pessoa ela sai da comunidade, vai lá e compra um casaco. Eu preciso de um sapato. Então, assim, não existe nada ali que eu poderia dizer, né? É tudo do coletivo, né? E eles administram dessa maneira. Eu não sei se Mas eu eu me refiro, respondi. talvez seja uma questão para, se quiser, no futuro seguir. Eu acho que é um objeto bem interessante. Mas eu me refiro principalmente à propriedade produtiva, né, os meios de produção, como tu quiser chamar. Sim. Que no caso dessa comunidade, eu suponho que o principal seja a terra. Uhum. A terra é de quem? Ou não é de ninguém, ou é de todos, né? Eu acredito que seja da Temos só um comunidade, minutinho, sim. pessoal. Tá? Ela deve estar conectada, ligada porque essa comunidade é um conjunto de várias outras comunidades, e eles se reportam, né, a uma comunidade maior que centraliza ali algumas decisões, algumas questões administrativas. Então, acredito que a propriedade, né, da terra ali esteja ligada a essa comunidade ali maior ali que administra as demais. Eu acho que isso te dá muito mais poder para poder falar em autogestão, né, isso que tu acabou de me falar, Uhum. do que, assim, todos os rituais eles são importantes, né, mas a propriedade ela é muito estruturante, né, porque os rituais podem ir se trocando conforme o tempo vai andando, conforme, né, a Sim. comunidade vai se alterando. Mas a propriedade ou a ausência dela, ela estrutura a comunidade de uma forma tão forte que é praticamente impossível tu gerar um sistema de heteronomia onde tudo é de todo mundo. Talvez isso fosse um ponto interessante, assim, enfim. Eu não sei se como é que a gente está com o tempo, mas eu acabei monopolizando as questões. Acabou nesse exato momento. Não tem. A gente ainda vai ter o tempo final, né, de debate. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou colocar o segundo artigo para a gente assistir, para a gente ter tempo de que todos tenham esse tempo de discussão. E aí, no final, a gente tem mais 22 minutos para a gente poder debater e discutir. Então, a gente tem mais um tempinho no final. Eu vou colocar aqui para a gente. Olá, Estão eu sou ouvindo? Luísa Mota, da Universidade de Coimbra, e vim apresentar um trabalho realizado juntamente com a professora doutora Leonor Paz, também da Universidade de Coimbra, e professora doutora Tânia Ferrara, da Universidade Portugalense Infante Dom Henrique. Bom, o nosso trabalho é sobre trabalho digno, partilha do conhecimento e estresse no trabalho na economia social portuguesa. Bom, a economia do terceiro setor, né, ou a economia social, ela inclui várias organizações, empresas e diferentes pessoas jurídicas. Essas organizações, elas também são conhecidas como economia social, ou ainda também organizações voltadas para a missão, comparativamente àquelas que são focadas mais no lucro, né? O objetivo dessas organizações é colocar sistematicamente as pessoas em primeiro lugar, atendendo às necessidades humanas e impactando as comunidades locais e também buscando por uma causa social. Normalmente, essas instituições, elas carecem de pessoal e também não remuneram bem seus funcionários. Então, o objetivo desse estudo é
estudar a relação entre trabalho digno e partilha do conhecimento e a interação entre trabalho digno e estresse entre os funcionários de terceiro setor em Portugal. E também nós esperamos contribuir para uma melhor compreensão das condições de trabalho enfrentadas por esses funcionários da economia social. Bom, uma breve fundamentação teórica, a gente tem aqui Caeiro, que vai definir a economia social como esse intervalo entre o mercado e o Estado, né? Sendo o mercado dominado pelo setor privado, e isso se aplica à implementação de ações em que o governo, né, as entidades governamentais, elas não podem resolver, e as ações que empresas privadas, por sua vez, não veem como interessantes no ponto de vista lucrativo. E o trabalho digno, de acordo com a Organização Internacional do Trabalho, ele é um conceito que tem o objetivo de melhorar as condições de trabalho dos funcionários, protegendo ao mesmo tempo seus direitos, né? A partilha do conhecimento é um conceito que ele é interessante por si só, porque é um dos poucos bens que, à medida que vai sendo partilhado, ele se acumula, né? Ao contrário de outros bens que vão diminuindo. O estresse, a gente pode ver que ele tem um impacto na vida, né, do trabalhador, do profissional, e pode causar baixa produtividade e também afetar a sua performance no ambiente de trabalho, não só, mas também afetando a vida do indivíduo como um todo. Bom, aqui partimos para duas hipóteses, né, no nosso trabalho, que o trabalho digno, ele impacta positivamente a partir do conhecimento, e a ausência do trabalho digno é associada com a presença do estresse. Bom, o método. A nossa amostra ela é composta por 313 participantes, né, de 5 diferentes organizações da economia social. O procedimento foi um procedimento de um questionário de autorresposta, e tivemos 3 instrumentos para essa recolha de dados, que foi o questionário do trabalho digno desenvolvido por Ferraro e colaboradores em 2018, a escala da partilha do conhecimento, que é uma subescala do questionário da gestão de conhecimento em equipes, desenvolvido por Cardoso e Peralta em 2011, e também temos a escala do estresse percebido, desenvolvido por Trigo e colaboradores em 2010. Todos esses questionários eles foram adaptados para a população portuguesa, tá? E como a análise para essas pesquisas, nós utilizamos análises fatoriais, né, e regressão linear múltipla. Algo que é importante frisar sobre a nossa amostra, e muito interessante, é porque nós temos aqui que a maioria da nossa amostra ela é composta por mulheres. Como vocês podem ver, tem um pouco mais de 85% da nossa amostra composta por mulheres. E também temos, em sua maioria, pessoas que estudaram até o ensino médio do colégio. Bom, como eu havia dito, nossas análises foram feitas com regressão linear múltipla, e por conta dessa concentração feminina da amostra, nós fizemos também uma regressão linear múltipla apenas com mulheres, né? O que evidencia uma característica preponderante importante nas instituições da economia social. Bom, a nossa análise de resultados, a gente descobre que o trabalho digno ele vai impactar positivamente a partilha do conhecimento, né? E também que descobrimos que a falta desse trabalho digno está associado com a presença do estresse, né? E o papel feminino nesse conjunto, né, de variáveis, ele se provou ser significativo, tá? Trazendo resultados curiosos quando a gente foca nessa diferença na amostra.
Bom, e a conclusão do nosso trabalho é que esses resultados, né, eles sugerem que buscarmos maneiras de trazer um ambiente de trabalho mais digno para o local de trabalho, ele é essencial para a organização, tanto para a organização quanto para o trabalhador, né? E um ambiente que ele vai proporcionar condições dignas de trabalho, há mais troca de conhecimento, o que pode beneficiar desde o indivíduo, né, até o nível macro da organização. E a melhoria do trabalho digno nas organizações, ele contribui para evitar o estresse nos trabalhadores, né? Por fim, a gente traz aqui que a relevância desse estudo, né, para expandir o conhecimento da literatura já existente sobre as variáveis do trabalho digno, da partilha do conhecimento e do estresse, e ele também pode ser útil e inovador para compreender os impactos teóricos e práticos da interação nas organizações de terceiro setor. Obrigada. Perfeito. Temos 8 minutinhos. Obrigado, Luísa. A Luísa está aqui, né? Está sim. Estou aqui presente. Tá, legal. Parabéns pelo trabalho. Bajo a portería, entonces, ¿qué me ayuda? Eu quero... Você me ajuda. Desculpa aqui, então. Tudo bem. Ok, voy. Obrigado. Bom, então, eu queria explorar algumas questões conceituais contigo. A primeira delas é a ideia de economia social, né? Tu apresenta como uma espécie de um vácuo, uma intersecção entre o mercado e o Estado, né? Eu tenho a impressão que essa tipologia, ela acaba meio que colocando, não sei, jogando para cima o que é a economia social. Mas o que a gente pode falar que na economia social tem de substancialmente ou qualitativamente distinto do mercado, por exemplo? Entendi. Bom, boa noite a todos e boa tarde, né, para as pessoas do Brasil. Eu achei um ponto muito interessante que você tocou e realmente foi algo que, enquanto a gente estava construindo esse trabalho, a gente também estava com como a gente poderia trazer contributos, né, justamente para essa parte da economia social. Porque a gente, no nosso trabalho, vai tocar nas instituições de economia social, que são instituições particulares de solidariedade social. Então, eu acho que quando a gente traz que ele está nessa interseção, né, é porque ele vai ter esse caráter social que vai focar no indivíduo, como eu acabei trazendo no meu trabalho, e ele tem um caráter muito humano. Ele vai procurar colocar o indivíduo, né, acima dos interesses lucrativos, que normalmente a gente tem comparativamente com essas organizações mais convencionais, com um caráter mais voltado para o capital, trazem. Eu pergunto isso porque isso é uma discussão que volta e meia nós temos, seja quando a gente faz discussão sobre cooperativa, sobre economia solidária, enfim, porque no final, né, essas organizações me parece que elas estão convivendo, inclusive competindo com empresas, com corporações e assim por diante, né? O que faz com que os imperativos do mercado atuem sobre elas de uma forma tal qual atuam sobre uma empresa, por exemplo, né? Obrigando elas vamos dizer assim, a fazer uma corrida, por exemplo, por menores salários ou alguma coisa desse tipo. O que me leva à próxima questão, que é como é que a gente pode encarar, dentro de uma ideia de economia social, a questão da exploração do trabalho. Entendi. Bom, isso, enquanto você estava falando, eu acabei percebendo que a gente tem realmente uma certa diferença, assim, quando a gente lida com isso em países diferentes. Porque, por exemplo,
tem essa competição, né, dentro daqui de Portugal, mas ao mesmo tempo a gente pode ver que essas instituições, elas têm um peso muito significativo na economia daqui. E quando aqui também existe um incentivo através do governo para beneficiar essas instituições, isso acaba que, como é que eu posso colocar? Isso acaba que essa competição, assim, eu diria que ela acaba se igualando, assim, um pouco, né? E, bom, eu acho que também a gente tem que olhar isso num fator mais econômico da coisa. A questão da economia aqui em Portugal, você vê um padrão de salários muito estabelecidos, assim, não? Você não vê uma diferença assim muito grande salarial. Então, eu acho que seria um pouco mais direcionado por aí. Eu acho que é uma pergunta assim que realmente eu às vezes me faço, né? E eu acho que tem um pouco por aí. Tá, então, no fim, tu entende que a questão do salário, da exploração do trabalho, não é o grande diferencial da economia, da economia social, das organizações envolvidas, mas sim a questão central seria aí de uma ideia de trabalho digno. É isso? Sim, 3 eu acho minutos, que... pessoal. Desculpa? Eu acho que foi alguma mensagem do sistema. Só para avisá-los que nós temos 3 minutos para discussão. Tá bem, obrigada. Sim, tanto que nos nossos resultados a gente pôde ver que a questão do trabalho digno, ele tem realmente a questão dos turnovers também nessa economia social, mas também a gente vê que o indivíduo ele tá sempre com muita demanda de trabalho, ele tem, eu acho que o teor desse trabalho ele foca muito mais nessa questão da relação do indivíduo com o seu local de trabalho, de como ele está podendo fazer, como está sendo essa interação e como é que tudo isso é importante e acaba afetando ele, tanto no lado pessoal quanto no lado do próprio trabalho, da sua relação com o trabalho. Uhum. Legal. Não sei se alguém tem algum comentário, ou se alguém quer se juntar às questões. Olha, eu gostaria, como a gente tem mais quase 2 minutinhos aqui, achei muito interessante, né, quando vocês falam do trabalho digno, os 7 fatores, e aí deu uma curiosidade. Quando eu fiz a leitura, vocês até destacam a questão, né, do gênero, a diferença. Vocês observaram alguma diferença quando eu falava do nível de escolaridade? Porque eu vi que vocês fizeram essa composição também, aí queria ouvir um pouco de vocês. Bom, vocês, porque a Carolina também tem um trabalho um pouco parecido com o meu, a gente não notou tanto essa diferença assim. A gente viu que a diferença mais robusta era realmente a questão das mulheres, né? E a gente viu que isso acabava ainda deixando os dados mais robustos, né? Bom, em questão do nível de escolaridade, não, a gente não notou muito essa diferença, mas realmente os dados que a gente mais se interessou, que a gente mais se debruçou sobre, foi com o filtro da população das mulheres. Perfeito. Temos ainda 40 segundinhos. Lucas, se você não se importar, posso fazer mais uma pergunta? Claro, claro. A questão do trabalho digno, achei bem interessante, né? Quando você vai falar sobre o knowledge sharing, a transferência, né, do conhecimento, vocês chegaram a perceber algum dos fatores que é mais relevante nessa questão? Porque, igual, o trabalho digno são 7 fatores, né? Sim, percebemos. Uhum. Você poderia contar um pouco para a gente? Claro. Então, quando a gente fez a regressão, a gente observou que 2 fatores dentro dos 7, eles vão explicar melhor a questão da partilha do conhecimento, que são o primeiro fator, a primeira dimensão, né, que a gente chama assim, que são os princípios e valores fundamentais do trabalho, né, e o tempo de trabalho e a carga de trabalho adequada. Então, esses dois, quando
quando você encontra um ambiente de trabalho digno, ele vai proporcionar essa partilha do conhecimento e a dimensão 2 do trabalho digno, ela vai explicar tanto a partilha intencional quanto a não intencional do trabalho, né? Ou seja, quando você tem um ambiente ali que é propício para o trabalhador, você consegue fazer essa troca de conhecimento de uma maneira tanto informal quanto formal, né? Através de Bacana. reuniões ou então às vezes conversas, como a gente estava discutindo assim no cafezinho. Legal. Eu vou, infelizmente acabou o tempo, eu vou então compartilhar aqui a minha tela para a gente ver o próximo trabalho e aí a gente tem esse mesmo mecanismo, mais 8 minutinhos para a gente fazer a discussão. Como o próximo vídeo ele é menor, ele é mais sucinto, ele é 5 minutinhos, a gente pode até acrescer na discussão final. Então, vou compartilhar aqui com vocês. O artigo que eu, a doutora Tânia Ferraro e a doutora Leonor Paes decidimos apresentar este ano no SEMIAL, sendo este artigo acerca de trabalho digno, satisfação com a vida e stress na economia social em Portugal. Começando um pouco pelo nosso contexto e pelas nossas variáveis, o nosso contexto é então a economia social, que é nem mais nem menos do que um setor económico que engloba as organizações sem fins lucrativos e sem afiliação a qualquer instituição governamental, que visam apoiar cidadãos que delas mais necessitem, e decidimos estudar estas organizações, ou este contexto, tendo em conta que nestas variáveis, que consideramos importantes, o trabalho digno, a satisfação com a vida e o stress, não existiam estudos dentro deste contexto, muito menos em Portugal. Passando à nossa questão de investigação, pretendemos então explorar as interações que possa haver entre trabalho digno e satisfação com a vida, entre o trabalho digno e o stress, e também verificar que tipo de impacto o stress tem na satisfação com a vida dos colaboradores deste setor económico. Fizemos um pouco de fundamentação teórica no nosso artigo acerca da economia social, que já falei um pouco, acerca do trabalho digno, para além de considerarmos que é bastante importante porque está presente ou deveria estar presente na vida de todas as pessoas. Podemos também destacar 7 setores ou 7 dimensões do trabalho digno, e vou falar delas um pouco mais à frente. Depois temos então a satisfação com a vida. Decidimos apresentar também este estudo por já existirem, ou esta variável, por já existirem estudos que comprovam a relação entre esta variável e o trabalho digno, e também o stress que dentro do trabalho advém de experiências no local de trabalho, então decidimos que também seria interessante estudar esta sua ligação com as outras variáveis. Aqui podemos verificar os diferentes fatores do trabalho digno, são 7, princípios e direitos fundamentais, tempo e carga de trabalho adequados, trabalho produtivo e enriquecedor, remuneração que seja adequada para o exercício da cidadania, proteção social, oportunidades e segurança e saúde. Em relação às nossas hipóteses, a primeira hipótese que colocamos é que o trabalho digno impacta positivamente a satisfação com a vida. A nossa H2 é que a ausência de trabalho digno é associada com altos níveis de stress. E, por fim, a nossa H3 é que o baixo stress promove a satisfação com a vida. Em relação ao nosso método, a nossa amostra é composta por portugueses provenientes de 5 diferentes organizações de economia social, sendo que temos um número de participantes de 313. O nosso procedimento foi feito por um questionário de autorresposta, com os instrumentos Decent Work Questionnaire, Satisfaction with Life Scale e Perceived Stress Scale. E para fazer a nossa análise de dados, recorremos às análises fatoriais confirmatórias e à regressão linear múltipla. Ao analisar os nossos dados, chegamos a alguns resultados interessantes. O trabalho digno impacta então positivamente a satisfação com a vida e a falta de trabalho digno está também associada à presença de stress. Para além disso, verificamos que o papel da mulher no nosso conjunto de variáveis era bastante significativo e decidimos focar essa diferença na nossa amostra, principalmente na relação entre o trabalho digno e a satisfação com a vida. Os nossos resultados sugerem então que o trabalho digno impacta positivamente a satisfação com a vida, focando-nos em algumas dimensões em particular. A falta de trabalho digno está associada a um stress elevado e um baixo stress é uma condição que promove a satisfação com a vida, confirmando então as nossas hipóteses.
É importante também considerar que estas conclusões que tiramos afirmam que o trabalho digno é uma variável importante quando se trata de prevenir o stress no local de trabalho e, em geral, promover a satisfação com a vida do trabalhador. Estes resultados, no nosso ponto de vista, são relevantes do ponto de vista prático, tendo em conta que trazem à superfície o valor que o trabalho digno pode então trazer para uma organização. Em relação às contribuições e impacto deste estudo, pretendemos então ampliar a literatura que já existe acerca do trabalho digno, da satisfação com a vida e do stress em contexto da economia social, mas também no geral. E também pensamos que a promoção da compreensão que o impacto que estas variáveis poderão ter neste contexto e no contexto do trabalho poderá ser útil e inovador para trabalhadores, colaboradores, lideranças, organizações no geral. Muito obrigada pela vossa atenção e espero que tenham um ótimo congresso. Perfeito, vou dar início ao cronômetro aqui. Beleza, obrigado. De novo a pergunta, né? A Ana Carolina está conosco aqui. Estou aqui, boa tarde ou boa noite, no meu caso e da Luísa, que estamos em Portugal. Boa tarde, boa noite, então, Ana Carolina. Vocês trabalharam juntas, então, tu e a Luísa? Não juntas, nós estamos a fazer estes trabalhos em âmbito de tese de mestrado, tendo em conta que as nossas orientadoras são as mesmas, acabamos por fazer na mesma linha de investigação, apesar de termos variáveis diferentes. Uhum. Não, sim, eu digo juntos com a questão da amostragem. Inclusive, eu queria perguntar isso, tu pode detalhar mais como é que foi feita a amostragem disso? Porque a questão das mulheres terem a grande maioria das respondentes tem uma questão de se a amostragem ou se é o universo também. Sim. Efetivamente isso até é uma coisa que nós falamos, tanto eu como a Luísa tocamos nesse ponto, que é, então, a nossa amostra foi recolhida em 5 organizações, IPSS, organizações da economia social, e efetivamente a maioria são mulheres apenas porque isto, pelo que nós acabamos por descobrir, é uma característica intrínseca desta população. Descobrimos que maioritariamente mulheres trabalham na economia social nas organizações que testamos, e daí também, isso é uma limitação da nossa amostragem, que é efetivamente, não sabemos até que ponto, ou não será assim tão representativa de outras áreas, mas efetivamente é representativa da área da economia social em Portugal. Não, perfeito, mas eu pergunto isso porque se existem tantas mais mulheres que trabalham em economia social em Portugal, isso levanta muitas questões, né? E isso levanta muitas questões que sejam psicológicas, sociais, né? Quer dizer, as mulheres então buscam mais, por exemplo, uma ideia de satisfação com o trabalho, ou eu não sei qual é a tua hipótese. A avaliação que eu faria do facto das mulheres, também para contextualizar um pouco, estas associações focam-se no cuidado de outros ou na prestação de apoio a populações vulneráveis, no fundo. E uma coisa que nós também falamos na nossa discussão é que existem estudos tanto do governo português como de outras associações não associadas ao governo que nos demonstram que a mulher é colocada muitas vezes em posição de cuidadora. E então isso faz-me uma das questões que me levantou e que eu até gostaria de desenvolver mais, é efetivamente essa, será que a mulher, por estar tão habituada em estar numa posição de cuidadora na sociedade portuguesa, acaba por procurar trabalhos em que também faz trabalho de cuidador? Temos também que considerar que nem todas estas pessoas que nós questionamos fazem trabalho de cuidador, mas a verdade é que vemos profissões que por norma são atribuídas a mulheres, como cozinheiros, no caso cuidadores, quer de saúde, quer de populações vulneráveis, educadores, etc. Portanto é uma questão bastante interessante e que seria vantajoso explorar no futuro. Legal. Eu penso que isso talvez seja uma boa questão de investigação, talvez futura, se vocês conseguirem com isso, né? Queria abrir para os demais, se quiserem
colocar questões. Nenhuma pergunta? O Matheus levantou a mão. Peraí, não, foi aqui. Então se ninguém tem mais nenhuma pergunta, eu vou fazer uma aqui. Ok. Eu vi que vocês, 85% da amostra, né, foi mulheres. E aí vocês, até no artigo fica claro que aí vocês rodaram justamente com uma amostra com os 15% de homens e com os 85% até para entender as diferenças. E aí queria entender um pouco isso. Quando vocês rodaram essa diferença, o que vocês observaram mais especificamente sobre o Life Satisfaction? Sim, na verdade nós rodamos com homens e sem homens. E a diferença que nós encontramos é que na amostra geral, quando nós procuramos que fatores do trabalho digno acabam por promover ou prever, no caso, a satisfação com a vida, nós encontramos o fator número 3, que é trabalho produtivo e enriquecedor, que está relacionado, pronto, com um trabalho que dá motivação intrínseca. O segundo ponto foi um trabalho com horas e uma demanda adequada. E o terceiro foi uma remuneração que possibilite a pessoa de participar ativamente na sociedade. Isto com a amostra geral. Quando trocamos para uma amostra em que nos focamos nas mulheres, é interessante porque efetivamente isto muda. As mulheres continuam a dar ênfase em primeiro e em segundo lugar à questão do tempo e da demanda. O tempo e a demanda passa para o primeiro lugar, que é bastante interessante, porque, como já falámos, as mulheres têm uma posição de cuidadora e nós vemos que cerca de 56% do tempo livre das mulheres, através de um artigo de mesa e dos colaboradores feito em 2019, 56% do tempo das mulheres é realizar trabalho doméstico e 24% fora de casa a fazer tarefas com os filhos, com outros dependentes, tendo só 1 hora livre ou de tempo livre por dia. Mas depois temos a remuneração, que já seria expectável, mas depois as mulheres, como o terceiro fator mais importante, destaca-se aqui os valores fundamentais, os valores e princípios fundamentais, que nos diz que basicamente é um trabalho alinhado com a justiça, a dignidade, o tratamento justo e a não discriminação. E um estudo feito pelo governo português diz-nos que as mulheres efetivamente sofrem discriminação no local de trabalho, tendo em conta que estão representadas em posições com menor salário e com menor prestígio. Então realmente faz sentido que este resultado nos tenha surgido, porque as mulheres procuram locais de trabalho em que se sintam valorizadas e que sintam que o seu tratamento é justo. Portanto, foram estas as diferenças que nós notámos em termos da satisfação com a vida. Perfeito. Nós temos mais um minutinho, se alguém tiver mais alguma pergunta. Mas ficou super claro, Ana. Obrigada. Não? Então, eu vou passar aqui para o nosso último vídeo. Vou compartilhar a tela para a gente ver o artigo sobre divulgação ambiental corporativa segundo os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que a Caroline apresentou. Vou compartilhar aqui para a gente. Vou apresentar um trabalho cujo título é Divulgação Ambiental Corporativa segundo os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, uma abordagem à luz do Sistema Nacional de Negócios. Além de mim, o trabalho também tem como autores o professor Marcelo Colares, da Universidade Federal do Ceará, e o professor Manuel Salgueiro, da Universidade Estadual do Ceará. Bom, para contextualizar esse tema, inicialmente se fala que os efeitos das mudanças climáticas têm alertado comunidades do mundo inteiro sobre a importância de abordar estratégias relacionadas a conter os efeitos dessas mudanças nas nações. E um dos órgãos que tem atuado insistentemente nessa temática é a Organização das Nações Unidas, que em 2015 elaborou um documento chamado Agenda 2030, onde no seu escopo consta 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e 169 metas relacionadas como forma de disseminar às nações os objetivos que devem ser alcançados para conter os efeitos das mudanças do clima até 2030.
No entanto, as características dos países, quanto a alguns elementos como corrupção, regulamentações nacionais, características culturais e até mesmo como eles enfrentam os efeitos das mudanças climáticas, acabam por influenciar no modo como cada um deles irão abordar o escopo da Agenda 2030 nas suas estratégias de negócios. Essas características combinadas acabam resultando no que se chama de Sistema Nacional de Negócios, que está amparado lá na teoria institucional para explicar como as organizações acabam sendo influenciadas pelas características, né, institucionais do país na forma como elas se comportam. Essas características, portanto, vão influenciar as empresas, as suas estratégias de atuação, que acabam por influenciar nas práticas de responsabilidade social corporativa que são desenvolvidas individualmente por cada uma dessas organizações. O programa de pesquisa do estudo consiste, portanto, em investigar qual a influência do Sistema Nacional de Negócios na divulgação ambiental relacionada às ODS e, como objetivo geral, investigar a influência de fatores institucionais de nível macro na divulgação ambiental corporativa relacionada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. No referencial teórico inicialmente apresentado uma visão geral dos 17 ODS, mais especificamente quanto a 4 ODS ambientais, tais que são a água potável e o saneamento, onde é alertada a questão da escassez dos recursos hídricos e como isso tem afetado no desenvolvimento das nações. Também a questão da energia limpa e acessível, onde se ressalta a importância de estratégias relacionadas à eficiência energética e também da importância de abordagem de fontes renováveis de energia. A questão da indústria, inovação e infraestrutura, ODS 9, que vai estar mencionando bastante a questão da redução das emissões de gases de efeito estufa, como também a controlar os efeitos da industrialização, que acaba sendo mais abordada no ODS 12, onde se fala de consumo e produção sustentáveis. E aí se tenta, portanto, desassociar aquela relação que existe entre o crescimento econômico e a degradação ambiental. Portanto, essas práticas que são abordadas mais fortemente nesses ODS ambientais que são os utilizados nesse estudo. No referencial teórico se fala também da questão da teoria institucional, onde se fala que diferentes padrões de industrialização são desenvolvidos em diferentes contextos institucionais, levando a arranjos institucionais diferentes. Essas características combinadas resultam, portanto, no Sistema Nacional de Negócios, que é utilizado, então, para explicar como as diferenças internacionais vão influenciar no comportamento das organizações. Portanto, a forma como as nações elas administram sua autoridade acaba se constituindo também como um elemento crucial para o sucesso das práticas de RSC e também de sustentabilidade ambiental. Portanto, essas são as hipóteses elencadas no estudo, onde se espera uma relação negativa entre as variáveis culturais e a divulgação ambiental relacionada aos ODS e influência positiva no que tange às demais variáveis do estudo. Quanto às empresas estudadas e à coleta de dados, a população na pesquisa corresponde a empresas pertencentes a setores ambientalmente sensíveis, localizados em 31 diferentes países. E quanto à coleta de dados, com relação aos ODS, a fonte foi a base da Thomson Reuters. E com relação às variáveis do nível macro, foram utilizadas variáveis do World Bank, do World Economic Forum e também as variáveis culturais que são de Hofstede. O período de análise do estudo foi de 2015 a 2019. Essas são, portanto, as variáveis relacionadas aos ODS e os indicadores correspondentes a cada uma delas. E essas são as variáveis independentes relacionadas ao SNN, que são o desenvolvimento das instituições, do mercado financeiro, macroeconômico, desenvolvimento do próprio mercado de trabalho, a qualidade do ensino e do treinamento, e as variáveis culturais, que são relacionadas à distância do poder, aversão à incerteza, individualismo e masculinidade. Esse foi, portanto, o modelo econométrico utilizado no estudo. As técnicas de análise, os dados foram estimados por efeitos fixos, aleatórios e Pullett, foram realizados os testes de Shoubrecht, Pagan e Rosman, e técnicas de estatística descritiva e de regressão com dados em painel. No que tange aos resultados da estatística descritiva, observou-se que a divulgação ambiental de ODS ela aumentou no decorrer dos anos. Observou-se que o continente africano foi o que mais se destacou, seguido do continente da América do Sul. E, de acordo com Soares e outros, em 2020, empresas brasileiras têm contribuído bastante para o aumento da evidenciação ambiental. No que diz respeito a cada ODS específico, foi observado que aqueles
aquelas informações relacionadas à água potável e saneamento são as mais divulgadas, ao passo que as informações relacionadas à energia limpa e acessível são as menos divulgadas. Quanto às técnicas de regressão, observou-se relações negativas entre a questão do desenvolvimento das instituições no que tange ao controle da corrupção, a desenvolvimento macroeconômico no que tange à importância e a influência do crescimento do PIB na divulgação ambiental e a qualidade do ensino e treinamento superior. Né? Todas essas variáveis tiveram influência diferente do esperado inicialmente para o estudo, ao passo que o desenvolvimento do mercado financeiro e do mercado de trabalho obtiveram, então, associações positivas com a divulgação ambiental corporativa relacionada aos ODS. No que tange, então, as variáveis culturais, aversões, incertezas e individualismo obtiveram, então, associações positivas e diferentes do esperado inicialmente para o estudo, ao passo que distância do poder e masculinidade são, portanto, variáveis que influenciam negativamente a divulgação ambiental relacionada aos ODS. Dentre as conclusões do estudo, ressalta-se, portanto, como os pressupostos da teoria institucional no que tange ao SNI são fortalecidos à medida que características institucionais de nível macro podem estar, portanto, influenciando na divulgação ambiental relacionada às ODS, e o estudo revela também como diferentes cenários nacionais têm se adaptado aos efeitos da Agenda 2030 nas suas estratégias de negócios. Essas são as nossas referências. Muito obrigada. Perfeito, vou iniciar a marcação do tempo aqui. Beleza. Muito obrigado. Tá bem legal, o artigo bem completo. Eu vou fazer o papel de problematizar, que é o papel que me cabe aqui, tá? Eu quero começar por uma questão que para mim é muito cara, assim, a questão metodológica eu achei muito interessante, depois tem algumas questões que eu acho que dá para discutir, mas eu quero começar pela questão teórica, né? Os objetivos, né, da ONU, certamente é um framework, né? É o framework com o qual se tratou no artigo, ele é um framework super relevante hoje em dia no mundo corporativo e tudo mais. Mas eu coloco em questão se é de fato um referencial teórico, né? Porque como é que isso impacta de fato a realidade é uma discussão teórica que está para fora da ação concreta, política, etc. e tal, desses ODS, né? E aí, bom, eu não sei, isso eu queria ouvir, assim, eu acho que, porque me parece que tem uma lacuna, assim, embora o artigo esteja muito completo, ele está muito bem feitinho, tem uma lacuna que é como é que a gente analisa a referência que existe entre os problemas ambientais que a gente tem na realidade, que são muitos, né? E os objetivos, são 16 objetivos, agora não lembro. Né? São 17. 17. Né? Isso. E os objetivos, então, que formam esse framework, né? Porque o referencial teórico é o que faria essa análise teórica, né, de se de fato esses objetivos eles dão conta ou eles têm potencial de dar conta do problema que eles estão se supondo resolver, né? Porque aí depois isso gera uma outra consequência metodológica, né? Que atingir um objetivo, né? Atingir um dos 17 objetivos não significa que de fato está se resolvendo o problema. Eu não tô aqui, não é uma crítica aos objetivos, né? Mas é possível que dentre esses 17 objetivos tenha um ou mais, talvez todos, né, hipoteticamente falando, né, que eles estão, na verdade, criando objetivos para problemas, para questões que, na verdade, são outras, que são questões mais estruturais. Né? E aí essa lacuna, né, que eu sinto falta aí é a questão do referencial teórico. Né? Não sei se eu já emendo na... Você quer até concluir a pergunta ou posso? Bom, então tá, eu vou seguir aqui, né? Porque aí, por exemplo, para pegar um exemplo, né? Quer dizer, no artigo aparece a ideia, né, que tem a ver com os objetivos, que isso aparece o tempo todo, que é a ideia que tem tudo a ver com o conceito de sustentabilidade, né? Que é a ideia de que é possível desatrelar o crescimento econômico da degradação ambiental, da destruição ambiental, etc. e tal, né? Isso é uma questão que ela é colocada muito em xeque, né? Assim, ela não... Sim, tem muita discussão para ser feita sobre isso, né? E aí me parece...
pegando um exemplo, né, a gente começa a ter modernamente essa grande preocupação com as grandes instituições com a questão ambiental a partir da década de 70, com o relatório Meadows e tal, com aquele modelo matemático que é feito pelo MIT, que é encomendado pelo Clube de Roma, que são, né, os grandes capitalistas mundiais começam a se ligar, olha, tem um problema aí que está prestes a estourar e vamos dar uma olhada nisso. Aí, olha só, o relatório Meadows lá, feito pelo MIT, ele prevê que se não fosse feito nada, né, assim, e aí também, o relatório Meadows tem seus problemas, não estou dizendo que é, né, que é uma maravilha. Mas eles fazem um modelo matemático dizendo que se não fosse feito nada, eles fazem uma previsão, né, de como é que seriam os recursos naturais, como é que seria a questão do trabalho, etc. e tal, que se confirma até hoje. Quer dizer, os caras, né, assim, como um modelo matemático, eles têm uma ótima bola de cristal, assim, sendo que nesse meio tempo foi feito alguma coisa, né, que é a questão da sustentabilidade, né? E aí, e é por isso que eu falo da questão do referencial teórico, porque de fato tem se feito um grande esforço. E assim, eu diria que o grande marco é o Rio 92 até. A partir de Rio 92 a gente nota uma grande convergência de esforços mundiais, né, em torno da ideia da sustentabilidade, né? E, no entanto, a gente continua degradando o meio ambiente no mesmo ritmo que se esperava pelo modelo matemático lá da década de 70, né? Então, sabe, alguma coisa não está certa, assim, alguma coisa não está fechando nessa conta, assim, né? Eu queria te ouvir, eu queria ver o que tu pensa disso. Eu sei que eu joguei um monte de Bom, coisa, né? não, tá ótimo. Boa tarde a todos, né? Bom, esse trabalho ele é fruto da minha dissertação de mestrado, certo? Então, assim, o referencial dele inicialmente ele está bem mais complexo, só que para realizar, cumprir o artigo, tive que enxugar bastante, então muita coisa acabou ficando de fora da discussão, né? Mas, assim, os objetivos do desenvolvimento sustentável eles estão muito na visão corporativa, né? Então, assim, a ideia do trabalho e analisar na perspectiva do Sistema Nacional de Negócios foi enxergar justamente isso, porque o que a ONU alega é que alguma coisa precisa ser feita, tanto que eles falam que não é só na perspectiva ambiental, né? Tem a questão social, a questão econômica que está envolvida também entre os 17 ODS, tanto que eles elencam aí mais de 160 metas relacionadas. Então, assim, é um problema muito complexo, né? A ideia do trabalho foi justamente ver como é que as empresas elas estão contribuindo de alguma forma para isso, porque é um problema que talvez a gente não consiga resolver, mas que é um problema que é urgente, né? Que a mudança climática ela está aí e todo mundo está enxergando isso constantemente. E a ideia de pegar empresas internacionais, né, também foi justamente isso, enxergar se essas características das nações, elas podem estar influenciando ou não no comportamento corporativo, né, com relação ao alcance dessas metas. Então, assim, acredito que é um passo, né, para que futuramente a gente consiga enxergar resultados, pelo menos alcançáveis algum dia, de como essas metas, elas estão se caminhando até 2030, como a ONU menciona. Então, a ideia do trabalho foi justamente essa, começar pela questão da divulgação ambiental, a gente conseguiu ter alguns resultados muito interessantes, né? A discussão, ela poderia ser um pouco mais explorada, mas o espaço não permitiu, mas a gente colocou justamente isso, essa questão desses problemas climáticos que se consideram mais emergentes na questão industrial, como a questão do problema da água, a questão do problema da eficiência energética, né? Como eu comentei um pouquinho, essa questão do desenvolvimento econômico e a degradação ambiental, ela é muito complexa, né? Ela é muito delicada, mas algo precisa ser feito, acredito que os estudos precisam focar muito nessa perspectiva da sustentabilidade. Lá no trabalho inicial faço todo também uma evolução, mencionando a questão da importância desses eventos, como o Rio 92, do próprios Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, e foi avançando. Então, assim, a gente vê que existe uma construção relacionada a isso no decorrer dos anos e que precisam de estudos para serem mais explorados e que isso se torne cada vez mais presente, né, na atuação empresarial. Então, acredito que seja isso. Eu acho que eu vou comer um pouquinho do tempo da discussão geral, mas então, qualquer coisa a gente está entrando na discussão geral, né? Eu te pergunto isso, e claro, eu acho que isso é a discussão que eu te propus agora, ela talvez seja uma discussão que esteja um pouco para fora e tem mais a ver com, eu acho que é uma coisa que nos atinge a todos, e se não nos atinge ainda, vai nos atingir a todos em algum momento, né?
enfim, a questão ambiental, né, principalmente. Mas a questão, então, que eu estava tentando levantar é porque o teu método, ele é um método que ele nota se existe, então, se os objetivos são atingidos por meio das variáveis que tu tem. Mas o problema aqui é o pressuposto, que me parece, né? E não é um problema do teu trabalho em específico, né? Eu estou querendo colocar a discussão aqui, eu acho uma discussão bem ampla, e ela é uma discussão muito difícil nesse momento, porque a gente está numa encruzilhada de vida, assim, coletiva, né? Porque a essa altura do campeonato, a gente está 30 anos depois do Rio 92, né? Me parece que todo esse esforço gigantesco que é feito mundialmente em torno do desenvolvimento sustentável, ele parece não estar rendendo, ele parece estar rendendo os frutos dos objetivos internos, mas os objetivos externos, que é resolver problema de recursos, problema ambiental, degradação ambiental, ele está muito aquém do que se suporia, né? E aí não me parece uma questão só de aderência, né? Não é assim, a gente tem os objetivos e ninguém cumpre, né? Ninguém adere a esses objetivos, né? Tem uma questão de pressuposto, né? Lá na época, quando eu comentei agora há pouco do relatório Meadows, né? A primeira proposta na época era uma proposta que dizia, olha, a gente tem que cortar o crescimento, né? Que era o tal do crescimento zero. Né? E aí se supõe, então, de que a única forma que a gente tinha de evitar um colapso ambiental, um colapso do planeta, seria, então, manter os mesmos níveis e todo o ganho de produtividade que se tivesse, a gente utilizaria, então, para ter mais tempo livre, para fazer outra coisa, sei lá, né? Alguma coisa nesse sentido. Só que na época isso então sofreu duras críticas, principalmente por parte das grandes empresas, né? As grandes empresas se colocam frente a isso e dizem assim, não, como assim eu vou parar de crescer? Que história é essa? Que história é essa que eu tenho que estancar a minha posição aqui, né? E aí o desenvolvimento sustentável ele vem com tudo, justamente como uma forma de tentativa de conciliação, quer dizer, nós queremos continuar crescendo, mas a gente entende que existem qualitativamente tipos diferentes de crescimento, né? Então a gente vai tentar crescer de uma forma que não seja danosa, não seja assim, né? E aí essa altura do campeonato, daí eu estou jogando para todo mundo aqui essa questão, né? Porque eu acho que é uma questão bem relevante do momento que a gente está enquanto humanidade, né? Que dentro do que a gente tem hoje em dia, a gente consegue dizer de que o desenvolvimento sustentável ele nos dá ferramentas para um contínuo crescimento econômico sem degradação ambiental, ou talvez isso tenha sido um erro, uma visão problemática. Assim. E eu jogo isso aí para todo mundo. Eu já quis uma produção em geral aqui por essa questão. Só para comentar assim, outro ponto também que eu acho que é, só para acrescentar a sua fala, é que assim, acho que também as empresas estão sendo muito cobradas hoje em dia desse posicionamento, sabe? Assim, que a gente observa muito, por exemplo, quando eu vi que o desenvolvimento do mercado financeiro deu aí uma associação positiva, né? Muitas empresas têm se preocupado muito em participar de índices de sustentabilidade, essa coisa toda, até como uma forma de garantir uma melhor visibilidade, reputação e tudo mais. Então, assim, eu acho que é um caminho muito complexo mesmo, mas que, querendo ou não, as empresas, eu acredito que estão sendo bem cobradas nesse aspecto. As grandes instituições, né, eu falo. Tanto que quando a gente vê aí empresas de mineração, empresas que questão de energia, são cada vez mais cobradas, mas, por outro lado, a gente vê também os efeitos os danos, né, causados pelas atividades. Então, é realmente uma discussão muito complexa, mas que vale muito, assim, ser abordada, né? Eu posso pegar de gancho. Efetivamente, falo por mim e um pouco pela Luísa, esta não é a nossa área, nós somos de psicologia e estamos a falar, nós estamos introduzidas no desenvolvimento sustentável da ONU, na Agenda de 2030, mas mais em questão do trabalho digno. Então eu se calhar vou pegar um bocadinho nesta questão do desenvolvimento, mas vou puxar para aí e se a Luísa também quiser pode a qualquer momento acrescentar alguma coisa que surja. Mas efetivamente o que nós temos visto, e eu acho que no geral, existe muito pouca pesquisa acerca de trabalho digno neste momento, mas tem começado a existir cada vez mais. E eu quero crer que talvez também tenha a ver com essa meta que a ONU estabeleceu em 2016.
No caso em Portugal, eu diria que talvez as empresas estejam ainda um pouco aquém, as organizações, dessa questão do trabalho digno, infelizmente. Pelo menos nos dados que nós fomos recolhendo, no geral, deu-nos a entender que as pessoas talvez não estejam tão satisfeitas assim com as suas condições de trabalho. Claro que é necessário notar que a nossa amostra, pronto, vem da economia social, que por norma tem menos financiamento e é uma área mais frustrada a nível de um trabalho muito pesado, uma demanda muito complicada. Mas nós queremos crer, e também é por isso que estamos nesta investigação, que através destas metas criadas pela ONU nós vamos saltar para o desenvolvimento sustentável e para uma promoção do trabalho digno, quer em Portugal, quer no geral. E com o desenvolvimento sustentável a nível do ambiente, apesar de não ser a minha área, sinto que é também uma questão muito, muito importante e faz parte de uma das novas tendências dos recursos humanos, mas em Portugal, essa questão direcionada para estas metas, como a Carolina falou. Pronto. Mas essa é a minha intervenção. Eu acho que tem um link muito grande entre o trabalho e a questão ambiental, né? E é um link que ele está começando a ser explorado, né? Por exemplo, tem um antropólogo que morreu recentemente, que é o David Graeber, que ele tem um livro chamado Bullshit Jobs, né? No qual ele vai falar, ele resgata uma ideia que aparece, por exemplo, no Ivan Illich, com a ideia de trabalho incapacitante, mas a ideia de que a economia no qual nós estamos inseridos, ela produz um trabalho sem sentido. E esse trabalho sem sentido, uma das consequências terríveis disso, né, além de todas as questões psicológicas e todas as questões sociais, é de que a gente está trabalhando um monte e isso tem uma consequência de destruir o mundo, né? A gente está degradando o mundo como consequência, né? E aí entra toda uma discussão que vem a partir disso, né, de como é que os mecanismos de welfare do Estado podem ou não podem resolver isso, né? Como é que os mecanismos do Estado podem diminuir a demanda necessária por esses trabalhos incapacitantes ou bullshit jobs e assim por diante, né? Aliás, eu ia comentar antes, né, eu acho que seria interessante vocês talvez darem uma olhada no David Graeber, em especial esse livro, Bullshit Jobs, ele tem uma discussão bem interessante. E eu abro a discussão. Desculpem, estou outra vez a falar. Eu vou só responder aí a uma questão pequena que o Lucas colocou, que é a questão de como é que o governo vai colmatar estas situações destes trabalhos que não são dignos ou que não são, ou estas falhas na sociedade. Efetivamente, por exemplo, as IPSS, estas instituições de economia social, são um mecanismo que a própria sociedade encontrou para colmatar as falhas do governo, pelo menos cá em Portugal. Eu falo sempre de uma perspectiva portuguesa, não é? Porque elas atuam nos locais onde o governo não consegue chegar, prestam apoio nos locais onde o governo não consegue chegar. E mesmo assim, apesar de não ser um trabalho governamental, como eu já falei há pouco, nós notamos assim essa insatisfação com o trabalho e este trabalho que parece ser demasiado cansativo e pronto, não quero estar aqui a tirar conclusões não ainda estudadas, mas acho que seria interessante fazer um estudo até sobre burnout nesta área mesmo. E pronto, lá está, na questão ambiental não posso falar muito, mas considerar que pronto, o trabalho não sustentável obviamente tem consequências degradantes. Eu coloquei aqui no chat pra gente o nome completo do David, do Bullshit Jobs, para vocês verem. Obrigado, Regiane. Você não indicou, imagina. Eu sou suspeita, minha formação inicial é antropologia, então eu já conheci e já gostava. Eu acho fantástico o trabalho do David Graeber. Pessoal, não sei se jogar para discussão. Nós temos 9 minutinhos.
Eu, assim, coloquei no chat um link para avaliação, coloquei também a sala de network, se vocês puderem, quiserem conectar para a gente continuar o bate-papo, mas a gente ainda tem 8 minutinhos, até às 18 horas, caso tenha mais uma discussão, algum comentário sobre os trabalhos, fiquem à vontade. Eu poderia introduzir só uma questão que vinha a reparar, mais se calhar até no meu trabalho da Luísa e da Rafaela, que é, e também um pouco no da Carolina, que é efetivamente esta questão, eu acho que o que une os nossos trabalhos todos é esta questão da igualdade de género, ou que a Carolina falava do facto da masculinidade acabar por ser um fator negativo em alguns dos pontos. E eu acho efetivamente interessante que todas nós nos debruçássemos, no meu caso eu e a Luísa um pouco acidentalmente, porque não era o ponto principal, depois acabámos por chegar aí. E acho que efetivamente as conclusões que nós tiramos aqui é que, para além de talvez desvalorizadas muitas vezes no mercado de trabalho e no geral na sociedade, no caso do estudo da Carolina, e corrijo-me se eu estiver errado ou se fizer alguma coisa de errado, podemos ver que as mulheres se calhar até são trampolins para a progressão e efetivamente é frustrante ver que, e eu suponho que os estudos dos colegas sejam feitos no Brasil, portanto já são aqui 2 países que nós vemos que já sabemos que existe, mas não sei se os colegas querem comentar alguma coisa acerca disso. Aproveitando a fala da Ana, eu gostaria de, talvez, né, sugerir algo para as meninas que estão ali com aquela questão do porquê, né, a grande quantidade de mulheres dentro dos negócios sociais. Eu estudo também negócio de impacto social, que é um pouquinho diferente. A minha tese de doutorado é dentro de uma cooperativa de reciclagem de lixo, também predominantemente mulheres, eu diria ali 80% ou mais mulheres. Eu fiz um trabalho que investiga a relação dos valores humanos na concepção, né, dos negócios sociais. Aí a gente entende se o que antecede o comportamento de estar, de abrir, de fazer parte da direção de um negócio de impacto social está vinculado aos valores humanos. Talvez isso é justificado pelo fato, às vezes, das mulheres estarem lá e terem ali o valor de benevolência, de universalismo muito mais, vamos dizer assim, acentuados, e o que talvez justifica, né, o fato delas permanecerem em um lugar que às vezes não tem, que é, como vocês dizem, é um trabalho pesado, né, que não ganha muito bem, né, então é só uma ideia. O Schwartz, né, ele trabalha com valores humanos, né, o Hofstede, a Carolina, ela traz o Hofstede para falar sobre os valores culturais como antecedente, né, ao acato lá, aos objetivos de desenvolvimento sustentável, né, e eu acho que é bem bacana, eu acho que talvez ali é uma alternativa de investigação, né, acho que é isso, essa é uma ideia, talvez. Eu gostaria... Desculpa. Não, eu só gostaria de colocar ainda sobre a temática do gênero, né, e do papel das mulheres, porque, por exemplo, a minha variável, né, que sobre a partilha do conhecimento, a gente vê que as mulheres, como elas estão prevalecendo muito na nossa amostra, elas têm, a gente pode observar, né, através também de alguns dados que o governo português forneceu, elas ainda, em sua maioria, elas têm essa jornada dupla de trabalho e, normalmente, elas vão procurar por trabalhos que eles vão proporcionar o reconhecimento, né, o seu reconhecimento profissional e que possam desenvolver a carreira, que muitas vezes elas não encontram isso, e existe essa discriminação
Tanto que, como a Carolina mencionou, né, o nosso trabalho, a gente acabou caindo nessa temática das mulheres, o que para a gente foi interessantíssimo, assim, porque, né, é algo que a gente vive isso na prática, e o quanto que é um desafio achar esse ambiente de trabalho, achar esse equilíbrio desse trabalho digno para nós, né, para nós mulheres, e como é que a gente consegue trazer estratégias e talvez soluções para que a gente consiga overcome, né, superar, né, essa problemática que, bom, acho que infelizmente ainda se faz muito presente. Legal, temos mais alguém que... Eu acho que essa questão do gênero, ela realmente, né, foi um ótimo ponto. Ela perpassa todos os trabalhos, né? É curioso que mesmo no primeiro trabalho, pensando numa comunidade alternativa, numa comunidade em que não tem nem propriedade, que é uma coisa absolutamente radical, assim, do ponto de vista de autogestão, do ponto de vista de horizontalidade, mesmo ali, né, parece, claro, tem uma questão religiosa, né? Mas mesmo ali aparece essa divisão de gênero, essa clivagem de gênero em que se existe uma desigualdade, né? Enfim, eu acho que a gente tem mais 2 minutos, se vocês quiserem agora uma última questão, um último ponto. Bom, particularmente eu não tenho nenhuma questão, eu só queria parabenizar a todas que estiveram presentes, que estiveram apresentando o trabalho, achei muito interessante e enfim, achei interessante serem todas mulheres e ainda a gente acabar terminando debatendo sobre essa questão de gênero no local de trabalho. E é isso, muito obrigada. Eu corroboro o que diz a Luísa. Efetivamente é bom ver na nossa área da psicologia, pelo menos cá em Portugal até já estamos mais ou menos habituadas a ver mais mulheres, mas mesmo assim acabamos sempre por estudar homens. O que é um ponto interessante sempre de notar. Portanto, é sempre bom ver mulheres na investigação e parabéns, porque acho que os trabalhos estavam muito bons e bastante interessantes. Beleza, parabéns a todo mundo, eu acho que foi bem legal essa sessão, foram ótimos trabalhos. E bom, agora então a gente tem um link para avaliação ali e tem a sala de network para quem quiser continuar conversando, né? Se tiver alguma questão que eu levantei que vocês queiram continuar conversando, o meu e-mail é lucas.casagrande@urgs.br. Eu estou à disposição de vocês. E bom, foi um prazer então, pessoal. Prazer, gente. Obrigada, Muito obrigada a foi todo um prazer. mundo. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Bárbara.